A radiação é algo que está presente em diversas coisas dos quais nem sempre temos total conhecimento, que muitas vezes não sabemos como funciona. Neste vídeo, vamos explicar o tempo que uma substância leva para que se torne a metade, ou seja, a meia-vida dela. Bom, sabemos que no passado da história do ser humano aconteceram diversos acidentes radioativos que mataram muitas pessoas e deixaram milhões de feridos e pessoas com sérios problemas. Outra coisa que acontece com esses acidentes radioativos é o tempo em que o local afetado demora para que se possa se tornar habitável novamente. Por isso, pesquisamos como é calculado este tempo e como isto funciona. Primeiramente, vamos entender o que ocorreu. Houve uma falha mecânica ou humana no processo de fissão nuclear, que é a quebra do átomo, que resultou em uma liberação de energia muito grande, o que seria a explosão. E normalmente o elemento utilizado é o urânio, que o Brasil é o quinto país com a maior reserva deste combustível, e 99% do urânio coletado é utilizado em energia. Chernobyl é o maior acidente nuclear da história da humanidade e causou a morte de 2,4 milhões de pessoas e dispersou uma nuvem tóxica de urânio com 700 toneladas de material radioativo. A explosão de energia foi tão grande que, em cidades como Paris, na França, as pessoas conseguiram ver a olho nu a explosão, e o tempo que vai demorar para que toda a radiação termine é de 300 mil anos. Outra tragédia, porém, no Brasil, foi o caso do Césio 137, o qual deixou 60 pessoas mortas e 2.000 feridas em Goiânia. Neste caso, o acidente foi causado por uma cápsula de césio que deixaram dentro de uma máquina em um hospital abandonado e 2 pessoas pegaram a máquina e abriram a cápsula, se expondo ao césio. Pouco tempo depois, muitas pessoas haviam sido contaminadas pelo césio, mesmo sem saber o que era. Então, vamos calcular o tempo para que aquela quantidade de césio que afetou muitas pessoas esteja na metade. Nós pegamos a quantidade do material que sobrou, 19 gramas, e a meia-vida do césio 137 é de 30 anos, tempo para a quantidade inicial se tornar a metade. Porém, a quantidade de césio puro na cápsula era de 0,95 gramas, e era césio 134, e não 137. E o césio 134 contém a meia-vida de 2 anos, e fazemos o seguinte cálculo: 0,95 gramas dividido por 2, e o resultado será 0,475 gramas após 1 ano decorrido do acidente. Já se fôssemos fazer este cálculo para 2 anos, seria o seguinte: 0,95 gramas dividido por 4, e o resultado será 0,237 gramas. Porém, gostaríamos de ressaltar que não existia somente Césio 137 nessa cápsula, e sim outros componentes radioativos, os quais levam muito mais tempo por causa de sua meia-vida. Bom, e sobre o assunto radiação nuclear, agora eu irei falar sobre o que a exposição à radiação da radiação nuclear pode afetar o nosso corpo. Bom, e muitas pessoas não sabem, mas a radiação nuclear pode afetar o nosso corpo de 2 maneiras. E a primeira delas é que, por causa da fissão nuclear e a liberação de toda a energia, a liberação do calor, e com isso a destruição das células por causa do calor. E a outra consiste numa ionização/fragmentação das células. E com isso podem trazer mutações genéticas para fetos que estão em desenvolvimento ou aborto, ou também podem trazer câncer às pessoas que estavam presentes durante a exposição a uma radiação. E a radiação ela traz o câncer porque ela acaba enfraquecendo todas as células com a divisão. Porém, a radiação, quando utilizada de maneira controlada, pode servir para a nossa saúde de diversas maneiras. Por exemplo, quando iremos fazer um raio-x, que é utilizado o estrôncio, neste caso. E o tecnésio, para o estudo de alguns órgãos específicos, como por exemplo o cérebro, o pulmão e o fígado. E também sobre a radiação, não podemos deixar de esquecer quem é a mãe de todo o descobrimento sobre a radiação. Nesse caso seria a Marie Curie, a primeira mulher no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. E foi ela quem descobriu que o urânio é quem emitia a radiação.